Olá, a notícia está de volta com o deputado federal Roberto Freire, que é o presidente da Mobilização Democrática. Deputado, eu queria, ainda ficando nesse assunto desse projeto que limita a criação de novos partidos, há um argumento de que, no mérito, o projeto é bom. Que o principal problema seria o casuísmo, o senhor falou da inconstitucionalidade agora, mas digamos que se esse projeto valesse para as eleições futuras, para 2016, 2018, porque qual que é a preocupação? Que cada deputado acabe virando quase um partido, né? Que você, se ele pode migrar e levar o tempo de TV e o dinheiro, você enfraquece os partidos. O que o senhor acha desse argumento? Que se fosse uma regra geral, que não afetasse as próximas eleições, que não prejudicasse adversários do governo, o senhor apoiaria ou o senhor acha que está errado do mesmo jeito? Não, está correto. Eu vou lhe dizer, esta era a regra. Né? O tempo de televisão e o fundo partidário, pela lei, é determinado pelo voto na última eleição. Pela bancada que o partido teve, Claro, tinha que ser do partido, pelo o senhor voto, acha? Pelo voto, inclusive para não ficar com problema de bancada. A bancada pode mudar, se o cara quiser sair, mas não pode mudar a quantidade que tem dos fundos. Tudo Perfeito. Isso. É o correto. O que é que aconteceu? É que a decisão do Supremo de que mandato é do partido e não do parlamentar abriu a possibilidade, e o Supremo assim determinou numa resolução, justas causas para que você saísse sem perder o mandato. Por quê? Porque pode acontecer uma mudança no partido, uma perseguição. E você não pode engessar completamente. Claro, então você criou, há uma resolução que cria justas causas. Fusão e incorporação, porque muda a qualidade do partido, é um novo partido, você sai. Criação de novo partido, aí você pode sair. O que é que o Supremo, com a questão do PSD, entendeu? É que quando você tem justa causa para sair, para criar um novo partido, neste caso, não se aplica aquela definição de que o tempo de televisão ou o fundo partidário é o da eleição. É o novo partido. E aí tem toda uma argumentação que este novo partido, as pessoas podem vir com portabilidade, trazendo. Esta foi a decisão. Decisão de quê? Interpretação conforme a Constituição. Não é a lei, é a interpretação. Mas essa é a função do Supremo. O Supremo interpreta a lei e, por isso mesmo... Pode até estar errado, mas é a função dele. Mas é a função. A última palavra é dele. Nós consideramos, inclusive, que essa não era a melhor decisão. Sim. Nós, do PPS, inclusive, somos autores, é bom que saiba, da ação direta de inconstitucionalidade, porque achávamos que a regra não deveria mudar. Mas o Supremo entendeu, e a partir dali a regra é essa. E não cabe mudar. Mas mesmo assim, aí só para dizer a você, da nossa postura, nós fomos derrotados nessa sessão da Câmara e derrotados numa emenda que o PPS, ainda éramos PPS, tínhamos aprovado a fusão à tarde, mas à noite apresentamos uma emenda que era dizendo o seguinte: entra em vigor em 15 de janeiro de 2015. Em janeiro de 2015. Ou seja, tinha que passar essa legislatura para que você mantivesse a regra que beneficiou quem era do governo nesta legislatura e pudesse agora beneficiar, podia até o governo, mas também a oposição. Pergunta então foi isso, deu para entender? Deu para entender. É complicado, mas isso é o direito, isto é o Estado de Direito Democrático. E a última palavra está com o Supremo. Com o Supremo. Aí agora eu pergunto ao senhor, sem entrar no mérito dessa lei, ela foi aprovada na Câmara, ela estava lá no Senado tramitando, ela ainda não tinha virado lei, é um projeto de lei. Veio o ministro Gilmar Mendes, numa decisão provisória, numa liminar, que ao longo dessa semana ou da próxima deverá ser levado ao plenário do Supremo por uma decisão do colegiado, interrompeu a tramitação do projeto. O vice-presidente Michel Temer deu uma entrevista a esse programa na semana passada, ele disse, olha, não tinha nem virado lei, eu acho que aí houve uma intromissão, isso não pode acontecer. Você não acha que esse argumento é um argumento correto? Ou seja, deixa votar, se a lei é inconstitucional, o Supremo, na sua interpretação, declara. Mas quando o Supremo passa a interromper o processo, não é válido o argumento de que ele está se intrometendo no Legislativo? Não. Olha, há um brocado jurídico que diz que habeas corpus e mandado de segurança são remédios extremos. Por quê? Porque são utilizados para garantir direitos fundamentais, estão sob ameaça, que estão sendo ameaçados.
Então, não tem por que você, por exemplo, ter uma ideia lá do PT, mais uma vez, querendo impedir que, para esses casos, você possa ter uma decisão monocrática. Sim, então você vai ter que esperar que tenha um pleno para poder decidir sobre algo que está em risco iminente. O direito líquido certo já que é um foi pro direito ralo. líquido certo, claro. Isso tem que ter uma solução. Claro. O que o ministro Gilmar entendeu é que a aprovação daquela lei está colocando em risco direitos fundamentais. Já está ferindo direitos. Direitos, exatamente. E daí ele... não era esperar algo que pudesse ser analisado, que viesse a ferir direitos. A tramitação já feria. A tramitação, inclusive, como estava sendo feito, feria, de uma forma que atropelos foram feitos. Eu sei disso, tenho muita experiência disso. E que criaram um problema na própria base do governo. Teve parlamentares do PT que se negaram a votar. Isso na Câmara, alguns, sim, e no Senado. No Senado não conseguiram nem aprovar o requerimento de urgência. Então, é nesse sentido. Você pode até dizer que é algo que cria um estremecimento nas relações entre os poderes. Mas não pode esquecer que o mandado de segurança e o habeas corpus são remédios utilizados para quando direitos fundamentais estão correndo risco iminente de não serem respeitados. Foi nesse sentido. Deputado, o senhor é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Olha, eu não era. Estou começando a mudar e por um certo estudo de que, quando se fixou lá atrás a emancipação com os 18 anos, se fixou também a maioridade penal com 18 anos. Sim. Isso lá na década de 40. Hoje está se dando a emancipação para a atividade civil com 16 anos. O voto, por exemplo. Não, o voto não é uma emancipação, é uma emancipação para atos da sociedade, sim, atos concretos, de comércio, de casamento. Sim. A emancipação é dar direito pleno de cidadania, porque você, com menos de 21 anos, antigamente, você não podia praticar determinados atos. Diminuiu isso para 18, agora está se diminuindo para 16. É um sinal que é evidente do mundo, sim, que está... nós somos também parte da natureza e evoluímos. Então, a humanidade está evoluindo, no sentido de que você está se socializando, sim, mais cedo, está tendo estímulos bem mais cedo. Você tem que entender, por exemplo, coisa que o governo federal não entendeu, que eu posso pensar alfabetizar uma criança com menos idade do que antigamente, porque ele hoje está envolvido por uma sociedade que cria muito mais estímulos. O que é que esse governo, inclusive, fez? Ao invés de atender esse aspecto do mundo moderno, não aumentou a idade para até 8 anos você alfabetizar. Um desastre. Mas eu estou querendo dizer com isso que, claro que hoje, jovem com 16 anos, pode estar com um nível de concepção, de percepção... Tem consciência dos seus atos. Pode ter maior. Então, agora, eu estou começando a querer discutir. Agora, só que esta questão... O argumento de que as cadeias estão muito lotadas e que você, ao reduzir a maioridade penal, você vai colocar jovens na escola do crime. O que você acha desse argumento? Eu vi esse argumento, inclusive, do ministro da Justiça, e considero isso uma estultice. Por quê? Ele tem que cuidar de melhorar a penitenciária para o que lá existe hoje. E não porque não podemos mudar. Mas é a realidade que nós temos. Sim, mas essa realidade... Mas eu pretendo ser governo para mudar a realidade. Eu não quero ser ministro da Justiça para estar admitindo uma realidade absurda, perversa, desumana, e apenas dizer, não, eu não vou mexer em nada porque isso existe. Também, não, né, senador? A sua obrigação é mudar. Mas tem um outro dado também que mostra que a violência na juventude... ela é mais dura, ela atinge mais os mais pobres e os mais negros. Que, portanto, uma redução da maioridade penal vai acabar acentuando, agravando esse fator de desigualdade. O que você acha desse argumento? Olha, não é bem isso, até porque eu ouço também que não precisa ter... Eu não sou favorável de forma alguma, mas um dos argumentos que utilizava-se da pena de morte, a pena de morte já existe para os pobres. E é verdade, a criminalidade contra jovens e crianças, basta ver, enveredam cedo no crime e você tem hoje a morte de jovens no Brasil quase comparável a uma guerra do Vietnã. Que coisa absurda nós estamos vivendo. Mas isso não é motivo para a gente ficar imaginando como se
discutindo o sofá, fôssemos resolver o problema. Nós temos que enfrentar o problema. Da mesma forma que a penitenciária não pode continuar assim, independente da maioridade penal. Ela é ruim para quem tem 19 e 20 quem anos tem 19 também, e 21 anos, você está do mesmo jeito, isso não pode continuar. Da mesma forma, não pode, por isso, de que atinge mais os mais pobres, você não mudar algo que a sociedade está começando a perceber que deve mudar. Só que não pode ficar com esses argumentos sendo utilizados quando a emoção atinge toda a sociedade, porque aparece um menor num crime. Aí não pode, isso tem que ser discutido com a serenidade. Mas aí levar de 3 para 8 anos o tempo de internação, o senhor concorda? É um outro encaminhamento importante, daí discutir isso com racionalidade. Proposta do Geraldo Alckmin é interessante, claro, sem emoção discutir isso. E mais, uma coisa importante nesse processo todo é de que a gente tem que levar em consideração que a questão da violência é uma questão que você tem que ter um pouco tolerância zero. Em respeito aos direitos humanos, mas começar a entender que direitos humanos significa também você ver uma sociedade sem ter o temor de que a violência lhe atinja. E mais, não ficar com essa ideia de porque tem 18 ou 16, porque se a gente ficar discutindo por conta disso, daqui a pouco vai ser 15, 14. Deputado, chegamos aqui ao final do programa, temos o Pinga Fogo. Eu pergunto, o senhor responde aí 2, 3 palavrinhas, por favor. Não é muito fácil, né? Não, vamos lá, vai conseguir. Maior desafio do Brasil? Maior desafio do Brasil? A questão econômica. Nós estamos aí com um problema grave para o futuro. Maior desafio do planeta? Olha, isso costumam falar, e eu não sou muito aí, eu não sou apocalíptico, né? Mas o planeta tem alguns problemas que precisam ser enfrentados. Um deles é a discussão da energia. Se você puder ter uma energia melhor, uma energia limpa, talvez seja melhor para todo o planeta. Karl Marx? Continua sendo aquele filósofo que me orienta um pouco na visão de mundo. Lenin? Foi um grande revolucionário. Hoje, depois de passados 70 anos, você pode fazer algumas críticas com maior tranquilidade. No momento das grandes disputas da chamada Guerra Fria, isso era meio complicado porque você enfraquecia um projeto que imaginava mudar o mundo, que infelizmente não mudou. Stalin? Isso eu nunca fui. Como eu sou muito jovem, quando eu ingressei no Partido Comunista Brasileiro, o partido já não era mais stalinista, ao contrário, era um dos partidos no movimento comunista internacional mais crítico ao stalinismo, junto com o PCI, o Partido Italiano. Trotsky? Isso teve uma brincadeira comigo, me perguntaram, quando fui candidato a presidente, se eu tinha ídolo. Eu digo, não tenho ídolo nenhum, nunca tive ídolo. Era um pouco naquela ideia, não acredito em santo, não tenho ídolo, não tenho. E aí alguém disse, não, mas tem que dizer alguém quem é que você é. Eu digo, olha, eu admiro Trotsky. Eu disse, mas como? Eu digo, olha, nunca fui trotskista, mas admiro. Realmente era não sei se a União Soviética seria melhor com ele do que com Stalin, mas que ele era infinitamente superior do ponto de vista de compreensão do mundo. Era um grande intelectual, além de revolucionário. Mao Tse Tung? Não, nunca tive nenhuma maior ligação. Fidel Castro? Foi importante na minha juventude. Eu costumo dizer que o grande drama que a gente vive hoje por conta do que está ocorrendo em Cuba é que Cuba foi aquilo que criou no imaginário a ideia de ser comunista. Che Guevara? Infelizmente, hoje não está se podendo dizer o mesmo. Perdeu o compasso e o bonde da história. E Che Guevara? Não, nunca foi, porque esses que derivavam muito para a luta armada, como o Partido Comunista Brasileiro era contra, nunca foi nenhum grande ídolo nosso. Hugo Chávez? Não, acho um bufão. E mais, alguém que num país, em pleno século XXI, permite que um seu sucessor lhe veja aparecendo como um passarinho, isso é de uma ridicularia que não tem tamanho. Deputado, obrigado pela sua entrevista. Boa noite para o senhor, até uma próxima. Obrigado. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas do programa no nosso site. O endereço está embaixo na sua tela. E também as notícias do programa você pode acompanhar pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência, boa noite e tenha uma excelente semana.